Olá pessoal, vou começar aqui, esperar o Dr. Jorge. Esperar o pessoal entrar, mais um pouquinho eu vou chamar o Dr. Luiz Jorge aqui. Aqui, o Dr. Luiz vai entrar. Já, vamos começar já. Tudo bem, gente? Boa noite. Pronto, o Dr. Luiz já vai entrar aqui. Alô, Luiz? Está ouvindo? Esperar um segundinho. Olá. E aí, Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa noite já, Boa né? tarde, boa noite. Não é verão, ainda não anoiteceu muito, mas vamos Pois lá, é. né? No pós-trabalho aqui. O pessoal está entrando, umas 10 pessoas já tem que tomar. Para começo, está uma audiência boa. Tá bom, Você. já achei 3 pacientes minhas aí. Então tá. Meu ainda não vi nenhum, daqui a pouco eu vejo. Daqui a Ô Luiz, pouco você aparece. quer, você quer se apresentar? O Luiz, assim, para quem não sabe, a gente estudou na mesma escola lá na UEL de Londrina, eu conheci ele lá, e aí a gente teve o prazer de se reencontrar aqui em Maringá, eu na urologia e ele na infectologia. Fala aí, Luiz, o que que você faz e o que que você trabalha aqui em Maringá? Maravilha. Bom, meu amigo, prazer de estar aqui nessa aula com você hoje aí, Juliano. Falar um pouquinho sobre herpes para os nossos pacientes aí, para as demais pessoas que estiverem aí, né? Eu sou infectologista, eu sou de Londrina, hoje moro em Maringá, assim como você, né? E, e fiz a minha faculdade, a residência lá na Universidade Estadual de Londrina mesmo. E desde 2007 estou aqui em Maringá, vou completando aí 17 anos na cidade. E desde o começo sempre muito interessado nesse tipo de situação, né, de infecções recorrentes, problemas de pacientes que têm essas infecções recorrentes e sempre tentando ajudá-los, né, estudando muito nisso daí. Fiz meu mestrado na temática de infecção urinária, né, o doutorado aí está engatilhado para ser sobre herpes. Beleza? E nos últimos 3 anos aí uma atuação aí tentando ser quase que exclusiva de herpes e candidíase. Hoje isso aí é mais de 80% do movimento. E sendo que está dividido mais ou menos 30% herpes, 25% candidíase, 15% infecção urinária e 10% infecção respiratória. E o restante aí é outras situações que a gente atende, porque bastante tempo na cidade, aí os pacientes, a gente começa a criar muitos HPV amigos, né? também, o pessoal procura? HPV? Para recorrências de Menos, HPV? menos, Menos. mas acabam vindo sim. Então a gente acaba tendo essa necessidade de orientar os pacientes que têm infecção por HPV também, mas é mais a herpes e a candidíase mesmo. Legal. Bom, só para, claro que está no meu canal aqui, mas para quem me conhece também, eu estou em Maringá desde de 2006, né? Um ano antes do Luiz.
E eu comecei a trabalhar no Hospital do Câncer aqui, depois fui expandindo para os outros hospitais e hoje eu faço urologia geral no meu consultório. E a gente, assim, particularmente eu gosto bastante dessa parte de oncologia, que eu trabalhei muitos anos, mas o grande movimento nosso também é de DST, né? ISTs hoje em dia, né? Hoje não fala mais DSTs, né? Eu sou dessa época ainda. Eu também. E essas ISTs a gente tem bastante, e eu estou vendo um aumento realmente de ISTs. Antigamente a gente tinha, né, na época que eu fiz residência, você deve lembrar também que ainda tinha HIV, tinha muita procura por isso. Hoje em dia, quase no consultório, as infecções sexualmente transmissíveis é muito HPV. De vez em quando aparece uma sífilis, mas o herpes está crescendo bastante. Você tem notado isso aí, Luiz? A recorrência, a procura por esse tratamento de herpes genital? A gente pode justificar um pouco isso com pós-pandemia. Tá? É? Depois da pandemia, depois do Covid, eu notei que muitos pacientes começaram a apresentar infecção de repetição, tanto candidíase quanto herpes, quanto as outras. E a herpes aí acaba sendo a principal delas, né? E a gente percebeu isso aí também nos exames. Quando a gente faz uma avaliação de imunidade, a gente notou que muitos pacientes também têm alteração dos exames imunitários, coisas que a gente não via. Pessoas jovens com exames muito ruins. E o fator em comum aí que aconteceu, popularmente todo mundo sabe, mas a pandemia aí acabou afetando muita gente, assim como muita gente sofre do pós-Covid, aquele negócio de queda de cabelo, perda de concentração, tudo. Certamente tem algum efeito aí na imunidade. E pode perceber, talvez dessas 20 pessoas que estão assistindo a gente agora, muitos deles tenham herpes, estejam curiosos pelo tema, pode perceber que as suas crises certamente pioraram depois de 2020 e 2021, entendeu? Entendi. E uma coisa interessante para a gente falar também, já que nosso tema hoje é herpes, só falar para o pessoal que está aí, que nós vamos tentar não se alongar muito, mas a gente vai tentar falar bastante sobre o que é o herpes para vocês, como que é, a gente faz o diagnóstico, como que é o tratamento atual e também sobre a imunoterapia aí que o Dr. Luiz faz, que vai ser bem importante. Eu acho legal vocês saberem disso. E aí, acho que é curioso também a gente esclarecer sobre o herpes genital e o herpes zoster, que apesar de ter o mesmo nome, são vírus diferentes, tá, gente? Então, o herpes genital é causado pelo vírus do herpes simples, né? Tipo 1 e tipo 2, que a gente tem o tipo 1 que afeta mais predominantemente o herpes labial e o tipo 2, que é o herpes genital. E o herpes zoster é o vírus da varicela zoster, a catapora, que hoje em dia não tem mais, né? Eu imagino, né? O Luiz depois pode falar. Quando a gente era criança, a gente tomava. Não tinha vacina, mas as molecadas tinha muito catapora, e quando esse vírus se reativa, tem o herpes zoster, né? Que são lesões parecidas com o herpes genital, que dão ali em costela, na perna, no braço, incomoda bastante, igual o herpes genital. Né? Então, você também vê essas lesões de herpes zoster também, após pandemia, Luiz? Você também está vendo essa imunidade cai e o pessoal tem as recidivas do herpes zoster? Sim, sim. É. Era bastante frequente e tem sido cada vez mais também pelo diagnóstico ter sido mais frequente, né? Tem muito paciente que hoje já nos procura já com o diagnóstico pronto, né? Ou seja, ele já sabe do diagnóstico, só melhorar a câmera aqui. Ele já sabe do diagnóstico, ele já procura um médico buscando uma informação porque ele já conversou com alguém, com um especialista, ou com um dermatologista. Não, simplesmente porque ele viu alguém com um caso parecido e teve a curiosidade de procurar informação pela internet e descobriu, sabe? Mas a gente vê muito diagnóstico errado também, né? Muitas pessoas que chegam no consultório porque tem herpes zoster uma vez a cada 3 meses. E é na região da nádega. Então ele acha que é um herpes zoster na nádega. Não, isso é herpes simples. Mas isso é herpes genital? É genital. Na nádega é o genital, é a mesma raiz nervosa. Então você pode dar tanto na frente quanto atrás. Então quando dá atrás, dá na nádega. Aí os pacientes ficam até meio chateados, né? Porque não que é pior, né? Queira ou não, é uma IST e vai ficar incomodando ele de tempos em tempos. Aí. Então a gente tem realmente que ficar bem atento a isso. É uma lesão chata de tratar, né? A do herpes zoster, mas a do herpes simples, o pior da questão do herpes simples é que ela pode voltar mensalmente, 2 vezes no mês. O zoster, às vezes leva 5, 10 anos para voltar, né? Essa é a grande questão. Eu tenho visto cada vez mais, com certeza você também tem visto, né? Paciente jovem, paciente
que não, teoricamente, não tem nenhuma imunodeficiência, né? Como paciente com HIV, paciente que faz quimioterapia, essas coisas, que ficam tendo, o cara fortão, todo rígido, todo bonitão lá, e fica tendo recidiva. O cara vai lá 2, 3 vezes por mês porque tá tendo as recidivas, você dá o antiviral. Então, eu imagino que também, como você falou, pós-pandemia, pegou muita gente saudável, né? Que está tendo essas recidivas. Exatamente. Agora, entrando aqui na questão do diagnóstico, Luiz, se você quiser falar sobre as lesões aí, para o pessoal saber o que procurar, né? Pode ficar à vontade. Depois a gente fala dos exames. Vamos lá. Então, o que eu vou falar agora serve tanto para o herpes simples, do tipo 1, né, labial, quanto para o herpes genital, tá? Não vai servir para o herpes zoster. Então, nós vamos falar especificamente do herpes Do simples. genital, exato. Tá? Seria aquelas lesões, tipo uma bolinha d'água. Ela aparece como uma bolinha d'água, às vezes ela começa a arder 2 dias antes, você começa a sentir uma região de sensibilidade ali, de repente estouram as bolhas de um dia para o outro, você começa a ter dor. A dor chega a ser intensa, chega a atrapalhar. Então atrapalha para ficar com a cueca, com a calcinha ali por cima, porque fica tendo atrito, contato, certo? E o paciente acaba se sentindo mal por conta disso daí, procura muitas vezes um serviço médico e lá é tratado da maneira como acontece, mas esse daí seria o quadro mais característico. No homem, costuma dar na região do corpo do pênis mesmo ou na base do pênis, onde tem um contato ali com a pube mesmo, com a bacia. Tá? E nas mulheres costuma dar próximo aos grandes lábios, mas também pode dar no orifício da vagina, né, na entrada da vagina, e também pode dar na região das nádegas, então ao redor do ânus, um pouquinho mais para cima, ali na região sacral, né, no cóccix, ali costuma ser uma região que dá bastante, certo? E, eventualmente, tem umas apresentações meio esquisitas, né? Pode dar do ladinho da coxa, pode dar na ponta do dedo. Nossa, mas por que vai dar herpes na ponta do dedo? Um diagnóstico difícil de fazer isso daí. Porque você cutucou a lesão lá, coçando. Então, você cutucou a lesão, você pode se reinfectar. Sim, herpes é um vírus que pode reinfectar. Então, se você apresenta a lesão em mais de um lugar, porque você se reinfectou, talvez com o seu parceiro mesmo, ou você se reinfectou com o teu próprio contato. Você encostou numa lesão, depois encostou numa região de pele rígida. Agora, você imagina o problema, se você está manipulando uma lesão dessa, depois você coça seu olho, você vai ter herpes ocular, que também pode acontecer. Enfim, a gente tem muitas formas, tá? Não é muito difícil para o médico, vendo a lesão, fazer a caracterização, que são aquelas bolinhas d'água, com várias bolinhas pequenininhas, todas juntinhas, tá? E elas rompem, fazem uma casquinha e são bem dolorosas. Daí seria a característica primária da herpes. E essas lesões, né, como você falou, são cheias de vírus, né? As bolinhas, você estoura que lá é um suquinho de vírus, né? É altamente infectante, por isso que transmite. Quando o paciente tem a relação, estoura as bolinhas lá e transmite. E uma coisa que a gente vê também, né? Que os pacientes... Se dá pelo contato, né? E uma coisa que a gente vê também é que hoje em dia, às vezes o paciente vai no consultório, ele conta a história, e você fala, aquela lesãozinha que apareceu, estourou, ele chega já sem a lesão, mas pela história você tem uma ideia. Mas eu falo, você vem aqui quando tiver a lesão, porque a gente bate o olho e normalmente a gente já sabe, né? Às vezes pode ser uma candidíase, às vezes ele tem uma balão no post-it, pode até confundir. A balão no post-it às vezes faz umas úlceras no pênis também. Mas o herpes, normalmente você bate o olho, um monte de lesãozinha, tudo coalescendo ali, você já sabe, doloroso, como você falou, né? E aí a gente já bate o olho. Por isso que eu, particularmente, eu não costumo fazer muito exame complementar, sorologia. Como é que você lida aí, Luiz? Você costuma fazer aqueles que a gente vê em livro, né? Que é fazer se não me engano, de sangue, né? Aquela coloração específica e pede pesquisa de vírus, ou isso aí você também já passa por cima? Não, a gente realmente não faz, tá? Porque a gente consegue caracterizar, só se for um caso com muita dúvida mesmo, e pacientes que tenham a sorologia negativa. O que é a sorologia? É o exame de sangue de herpes. Existe um exame de sangue que mostra herpes. O grande problema é que a população adulta, de 60% até 80% da população, já teve contato com o vírus herpes. Você que é mãe, aí você deve ter tido conhecimento de um filho, um amiguinho do filho, que teve estomatite. Estomatite é infecção por herpes na boca. Se ele teve estomatite por herpes, ele vai ter o exame de sangue positivo a vida inteira. Agora você imagina que isso aí se repete em 60% até 80% da população. Então é um exame que ele só tem utilidade se ele vier negativo.
e a gente acaba não conseguindo confirmar esse diagnóstico. Dá para fazer através de biópsia, você colhe um pedacinho da pele ali, manda analisar no laboratório, né? Mas não é uma rotina, tá? A gente acaba fazendo mais o diagnóstico clínico, né? Uma coisa que tem ajudado bastante é que às vezes o paciente traz fotos, né? Atualmente, com a qualidade Exato. das câmeras, a gente consegue fazer bons diagnósticos só através de fotos, né? Para quem faz muito atendimento por telemedicina, a gente acaba lançando mão disso daí. Pede o paciente mandar uma fotografia da lesão, que ainda que não ajude a descartar, né, porque nem sempre a lesão é muito característica, se ela for daquele jeitinho que a gente conhece, a gente já mata o diagnóstico ali mesmo, e já sabe que está falando disso. Obviamente, não dá para a gente também dizer que tudo que o paciente tem é herpes. Eu tenho uma paciente que foi no consultório essa semana, que começou a ter crise de, entre aspas, herpes, desde dezembro. Ela tinha 2 por ano e desde dezembro ela está tendo uma atrás da outra. Ela foi no meu consultório, ela veio de uma cidade aí interior, bem longe até, né? Ela viajou quase 4 horas para chegar aqui. Eu fui examiná-la, ela tinha uma micose na virilha. Falando que era herpes. E ela achou que era herpes, porque ela sempre tinha. E ninguém examinou, ela passou por um monte de médicos. Então, quando eu vi a lesão, eu falei assim: olha, se eu tenho uma notícia boa ou uma ruim. A boa é que não é herpes. A ruim é que você pegou a micose e eu não sei aonde que foi. Mas nós vamos tratar isso aí, pelo menos vai resolver, né? E a herpes vai continuar dando na frequência que vinha dando, É, de 2, 3 por ano. Mas podendo examinar assim fica realmente é. bastante mais fácil. Ou uma foto de uma lesão bem característica, a gente sempre pede para o paciente tirar uma foto em um lugar bem iluminado, até se precisar com a ajuda de alguém, né? Não deixar a câmera tão perto porque ela não foca, afastar mais a câmera e dar um zoomzinho, né? Fica uma foto de qualidade ótima que dá para a gente fazer um bom É. diagnóstico. Hoje em dia, isso aí ajudou bastante a urologia nessa questão de genital, porque às vezes você precisa, não nesse caso, né, mas você precisa que o paciente traga foto do pênis em ereção, por exemplo, para diagnóstico de curvatura, alguma coisa. Antigamente você tinha que fazer teste no consultório. Hoje em dia ele tira na casa dele e só mostra para você no celular. Antigamente você tinha que revelar as fotos, né? Era um problema chatíssimo isso daí, né? Hoje em dia o cara tira e na telemedicina, como você falou, também atendo telemedicina, então os pacientes de fora mandam as fotinhas, às vezes na hora da telemedicina mesmo ele mostra ali com o celular e a gente consegue fechar bastante diagnóstico. E você falou também da sorologia, eu acho interessante porque as pessoas vão no consultório, elas sabem que existe a sorologia de herpes, fala, doutor, pede a sorologia de herpes. Eu falo, olha, meu amigo, não vai ajudar muito, porque todo mundo tem esse negócio, né? Se ela vier positiva, não vai me ajudar quase nada, né? Porque todo mundo tem, se ela vier negativa, como você falou, é tudo bem, descarta, mas até hoje eu não lembro de ter pedido que tenha vindo negativo. Eu peço mais porque o paciente acaba insistindo, né, para fazer junto com a HIV e as outras ISTs aí, né? Eu Né? acabo. Eventualmente eu vejo negativo, mas assim, mais em pacientes mais jovens, né? Crianças, às vezes adolescentes que não tiveram contato com nenhum vírus, né? Importante também diferenciar para os nossos pacientes que o exame de sangue de herpes tipo 1 e tipo 2 é junto, tá? Então, quando faz o exame de herpes, ele não mostra pra gente se você teve um contato genital ou labial. Exato. Então, a É os dois, maioria né? deles são labiais, tá? Principalmente se a gente dosar numa criança. Agora, imagine uma situação que uma criança vem com exame de herpes, a mãe vai pensar o quê? Ah, essa criança foi abusada, alguma coisa? Calma, gente. O exame vem junto, herpes tipo 1 e tipo 2. Então, a gente acaba fazendo muito pouco, né? Na verdade, a gente mais explica para os outros sobre isso daí do que realmente pedir o exame, porque normalmente o paciente traz o exame para a gente. É. Só para falar, o pessoal está perguntando aqui, gente, a gente, depois, na hora que terminar, deu o Luiz conversar sobre os principais assuntos, a gente abre para as perguntas, tá? Vou pegar as perguntinhas aqui, a gente vai responder as que tiverem mais interessante aqui. E a live, perguntaram se vai ficar salva. Eu vou deixar salva no Instagram e também eu tenho um canal no YouTube, para quem não conhece, chama Urologia Descomplicada. Vocês podem entrar lá, se inscrever, e eu vou deixar salva também no canal depois, né? Nesse formatinho aqui, mas eu vou deixar salva lá para quem quiser acessar depois, tá? E vou falar de tratamento, que você tem mais alguma coisa para Não, sobre os acho que antivirais e depois sobre a imunoterapia. isso. É, questão de tratamento é algo bastante. É triste o tratamento da herpes, né? Porque a gente não tem muito o que fazer. Pelo menos a gente não tinha muito o que Tem fazer. Quando cura, alguém né? chegava com herpes recorrente, a gente falava: olha, você vai ter de tempos em tempos, isso aí vai te atrapalhar. Meio que falava assim: conforme-se com isso, né? Porque não tínhamos muitos tratamentos a serem feitos. E sempre aquele negócio, né? O que, que desencadeia a crise de herpes? Ah, uma crise de estresse, não sei o quê, né? Aí você fala para a pessoa, ah, você não vai ficar estressado, para com esse estresse. Como se a gente
quisesse ficar estressado, né? Eu acho que só fica estressado quem, sei lá, compra carro velho para reformar, né? Esse tipo de coisa que o cara fica estressado, né? Porque os outros estresses, eles vêm sem a gente pedir. Então, o paciente não tinha muito o que ser feito. Aí, alguns trabalhos mais recentes começaram a mostrar algumas saídas, tá? Então, classicamente, o que a gente vai encontrar nos livros de medicina são duas abordagens. A primeira abordagem é uma abordagem que indica a necessidade de você matar o vírus por inanição, ou seja, você não vai dar um tratamento para o paciente nesse momento? Muitas vezes não. Você vai orientá-lo de que alguns alimentos não devem ser consumidos e alguns alimentos devem ser preferidos. Por quê? Imagine, o vírus está dentro da gente. Ele se alimenta daquilo que a gente come. Tá? E ele mora dentro dos nossos neurônios, dentro de uma célula especializada em transmitir impulso nervoso. Inclusive, são os neurônios sensitivos. Por isso que é uma doença que dói tanto, porque são os neurônios que transmitem sensibilidade. Então ele fica só esperando aquele momentinho para atravessar aquela camada entre o neurônio e a pele para poder romper na pele e gerar as lesões. A gente tem que reduzir a quantidade de vírus, não deixando ele proliferar tanto, tirando aqueles nutrientes que fazem bem para ele. Nós vamos matar o vírus de fome. E curiosamente, esse nutriente faz muito bem para a gente. E até ironicamente, muitas das fórmulas de imunidade que você vê por aí são fórmulas que é para melhorar a sua imunidade. Esse nutriente está ali dentro. Por quê? Ele realmente faz muito bem para a gente. Só que ele faz mais bem ainda para o vírus. Então a gente deveria tirar esse nutriente. Qual é o nutriente? É a arginina. É um aminoácido, ou seja, é um componente de proteínas que ele está presente em vários dos alimentos que a gente consome. Então, estando nesses alimentos, a gente acaba dando alimento para o vírus. Porque o que a gente come é usado pela gente, mas fica sobrando ali no nosso organismo, o vírus acaba pegando. Se a gente conseguir tirar uma boa parte disso daí, ou seja, não deixar sobrar, consumir aquilo que a gente precisa e não deixar sobrar, para o vírus vai ter mais dificuldade. E quais são os alimentos? Deve pensar, é porcariada, né? Não. É só alimento que teoricamente faz bem para a gente. Passas, nozes, castanhas, arroz integral, aveia, trigo integral, frutas cítricas como laranja. Todos esses alimentos são riquíssimos em arginina. Então, o primeiro passo que eu dou num paciente que tem herpes é tirar esses alimentos. Você vai tirar eles da sua dieta. E você vai preferir alimentos que tenham aminoácidos que vão atrapalhar o vírus. Existem aminoácidos que o vírus tenta se ligar para fazer novos vírus para se proliferar e não conseguir ir para frente. Esse aminoácido é a lisina, que muitos de vocês conhecem como tratamento e é o que a gente acaba prescrevendo. Né? Então a gente pode preferir alimentos que são ricos em lisina, por exemplo, carnes de todo tipo, tá? Carne de boi, frango, peixe, carneiro, porco a gente evita nesses casos, porque ela é muito rica em arginina também. Leite, derivados e ovos. Então são boas fontes proteicas que, apesar de terem arginina, elas são muito ricas em lisina e uma coisa meio que balança a outra. Então você troca as proteínas que você está ingerindo. Você prefere aquelas proteínas que são mais ricas em lisina. E adicionalmente a gente suplementa a lisina, ou seja, a gente prescreve para o paciente lisina, ele vai lá numa farmácia de manipulação, manda fazer, né, uma dose de pelo menos 1,5 gramas por dia, né, 1.500 miligramas. E às vezes eu começo com uma dose um pouquinho menor, porque alguns pacientes reclamam do estômago meio pesado por conta do tamanho das cápsulas. Então eu começo com 1.000 miligramas por dia e peço para o paciente, restrinja na dieta a arginina, suplemente lisina. Tá? Efetividade desse tratamento é baixo. Cerca de 20% dos pacientes respondem. Pô, mas é só isso? Sim, é só isso. Mas presta atenção, não é remédio. É mudança de estilo de vida. Tá? São coisas que você não vai ter grandes problemas. Você vai estar tomando um suplemento que você toma, às vezes, por bobagem aí na academia, né? Inclusive, precisamos falar disso, né? E você vai estar restringindo algumas proteínas. Suplemento de academia é algo muito bom para dar herpes, tá? Ou seja, se você tem herpes e toma whey, toma creatina, principalmente a creatina, você está dando alimento para o vírus, porque esses suplementos são riquíssimos em arginina. Então, se você faz academia e toma whey e está tendo herpes, o ideal é você tirar o whey e suplementar a proteína de outra forma. Aí eu peço para vocês assistirem o filme Rock 1, lá dos anos 70,
Para quem não assistiu, para novo. quem não é velho como a gente, né, Juliano? É. Tem uma cena lá do filme que o Rock quebra 8 ovos num copo e toma. Era assim que a É. gente suplementava proteína antigamente. Vocês vão suplementar com ovos, com carne, com leite, e não com esses suplementos de academia. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que os livros de medicina trazem é o tratamento supressivo. O que é um tratamento supressivo? Você vai evitar novas crises, dando um antiviral que vai impedir o vírus de se multiplicar. Esse tratamento supressivo utiliza tanto a ciclovir quanto o fanciclovir, são dois antivirais que funcionam contra o vírus, pode ser utilizado o valaciclovir também. E você indicaria eles por pelo menos 6 meses. E nesses 6 meses, teoricamente, o paciente ficaria sem crises. Tá? O que a gente vê na prática? Reduz bastante as crises, só que é um problema, porque quando o paciente para de tomar o antiviral, as crises, em uma boa parte desses pacientes, começam a retornar, como se nada tivesse sido feito. E o grande problema, um tratamento como esse vai custar mais ou menos R$1.000 por mês se você utilizar um produto de boa procedência, principalmente se for o flanciclovir. Então a gente teria problemas a partir disso, porque não é um tratamento que vai resolver o seu problema, tá? Ele só vai, vamos dizer, aliviar um pouco os teus sintomas, você vai ficar um bom período aí sem crise, mas as crises vão voltar, e não foi nada definitivo. Tá? E é isso que a medicina, vamos dizer, entre aspas, convencional traz. Tá? Porém, desde 2012, tem tido uma outra vertente que estuda o chamado treinamento imunitário. O que é o treinamento imunitário? É você ensinar o teu organismo a combater uma determinada infecção, expondo ela para o corpo. Ué, doutor, isso já não é vacina? A gente pode pensar em termos de vacinação, sim. É como se fosse uma vacina. Tem umas diferenças dentro do tratamento, que não cabe a gente abordar agora, mas para o leigo vale pensar. É como se fosse uma vacina. Tá? Então você receberia uma vacina diariamente, que tem a função de ensinar para o seu corpo que aquele vírus da herpes é invasor, que aquele fungo da cândida é um invasor, que aquela bactéria da infecção urinária é uma invasora. Então a gente vai mostrar para o organismo que ele tem que combater aquele determinado agente. Tá? A gente faz ele em 3 fases. Uma fase que é uma fase de indução, que a gente começa aplicando em gotinhas, tá? Em gotas você começa aplicando na cavidade oral, e a mucosa da boca já faz a absorção dessas proteínas, e que informação você está dando para o seu organismo? Ó, tá entrando um invasor aí, tá entrando um vilão, você vai ter que combater essa infecção. Só que é uma infecção simulada. Aquela bactéria que está ali está morta. Aquele fungo que está ali está morto. Então, você prescreve isso daí, o paciente começa a tomar, e ele vai começar a ter os efeitos logo no primeiro mês. Porém, é uma construção. Você vai ensinando aos pouquinhos. Ninguém começa o primeiro ano da faculdade e já sai formado, né? A pessoa tem que passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto anos. Com a nossa imunidade, a mesma coisa. A gente começa estimulando, ela vai aprendendo. Chegou no 4º mês, a gente aumenta bem a dose, porque o organismo já se acostumou com aquilo lá, a gente consegue aumentar numa dose boa para poder fazer um bom estímulo. E a partir dali, a gente prescreve o tratamento por 8 meses. Então são 4 meses da primeira fase e 8 meses da segunda, totalizando 12 meses. Tá? Se a gente fizer um tratamento que inclua restrição da arginina na dieta, suplementação de lisina, alteração do estilo de vida, tudo aquilo que eu já falei que vocês já sabem, tentar evitar o estresse o que for possível, fazer atividade física, perder peso, evitar tabagismo, evitar bebida alcoólica em excesso, você vai ter uma resposta de cerca de 90% com a imunoterapia. Ou seja, 90% dos pacientes vão reduzir as crises de herpes e vão me responder sim para 3 perguntas. Primeira delas, reduziu as crises? Sim. Esse é o critério que eu tenho adotado. Segundo, você está satisfeito com o tratamento? Sim. Terceiro, você faria de novo se fosse o seu caso? Ou seja, se você conhecesse alguém, você indicaria? Ou se fosse para você, tomaria de novo? Sim. Então, são essas 3 perguntas que eu quero que o paciente responda. E a gente tem atingido taxas de redução de crise em até 90% dos pacientes. É óbvio, tem pacientes que têm 20 crises no ano, tem pacientes que têm 4. O paciente que tem 20
se eu reduzir para 5, ele está satisfeito. O paciente, se eu reduzir de 4 para 2, às vezes ele não fica tão satisfeito assim. Então você tem que botar as coisas dentro Da perspectiva da de sua cada um, né? perspectiva. Mas tem paciente que zera, né? Até uma pessoa que está assistindo aqui falou que funciona, né? É uma pessoa que eu faço tratamento, que teve uma excelente resposta também, e está dentro dessa nossa estatística aí dos 90% dos pacientes que respondem. Tem uma estatística formal disso? Tem estudo científico? Esses estudos estão em andamento, tá? O que a gente tem são estudos de bancada, feito em laboratório, certo? E para o futuro, meu doutorado será focado nisso daí, juntando estatística de pelo menos uns 300 pacientes e acompanhando eles por 3 anos, tá? Os primeiros, com mais de 3 anos, já estão tendo resultado, que tem sido muito bom. Inclusive, temos um caso familiar, que a primeira pessoa que eu tratei pude acompanhar essa resposta, que hoje não abandona a imunoterapia por nada. E muitos dos pacientes nem querem parar. Então você trata 12 meses e você fala, tá, agora vamos tirar. A pessoa fala, não quero, quero continuar. Tem problema? Também não. Pode continuar utilizando. Então tá para ser uma revolução aí, né? É uma matéria-prima que vem de fora, vem da Espanha, e eu estou trazendo um laboratório de formulação aqui para Maringá. Ou seja, nós vamos fazer formulação lá dentro da clínica mesmo, para atender os nossos pacientes ou pacientes de demais colegas que queiram. Nós vamos fazer todo esse trâmite aí para poder oferecer a imunoterapia para o pessoal de Maringá e região aí com muito mais segurança e celeridade, né? Porque a gente Legal. não fica dependendo de transporte de prazo. Às vezes, para você conseguir o tratamento leva às vezes 45 dias, né? Que a gente quer reduzir isso daí para a questão de 45, quer reduzir para a questão de horas. É só o paciente vir com a matéria-prima que vem de fora e é manipulada aqui, Luiz? Matéria-prima vem da Espanha, eles encapsulam aqui. Vem da Espanha e eles têm uma filial em São Paulo que faz a formulação de acordo com o nosso protocolo. Tá? O meu protocolo eu desenvolvi em conjunto com essa empresa. Eu adaptei o protocolo deles, fazendo eles mais acelerado e transformando a imunoterapia subcutânea, que antigamente era feita subcutânea, numa versão oral, conforme eles já faziam lá no exterior. E o que eu vou trazer aqui para Maringá vai ser a formulação de acordo com a prescrição do médico. Ou seja, eu vou ter a matéria-prima aqui, que eu vou trazer de São Paulo, e a gente vai fazer a formulação para aqueles médicos que forem parceiros. Ah, legal. E isso daí você falou que, né, seria como uma vacina, né? E muita gente até perguntou ali, interessante, sobre a expectativa essa, né, gente? Quando que a gente vai ter uma vacina de herpes, né? Seja o herpes 1 ou herpes 2. Eu imagino que quando tiver uma vacina, ela vai servir para os dois vírus, né? E eu particularmente não ouvi nada ainda. Você sabe se tem algum trial acontecendo, se tem alguma vacina já em pesquisa, a vacina de herpes simples, né? Até hoje, tem conhecidos do mundo, né? Obviamente, coisa que acontece na China e na Rússia, a gente acaba não tendo tanta informação, porque são países mais fechados. Mas no mundo ocidental, já existiam até hoje 30 tentativas de formulação de vacina. E há uma vacina que tá parecendo ser uma vacina mais como é que eu posso chamar? Com mais potencial. Só que o grande problema é que o vírus se esconde dentro dos nossos neurônios. Certo? Então vocês imaginam uma situação que eu tenho uma imunidade que ela precisa matar o vírus. O vírus está onde? Dentro do nosso neurônio. O neurônio é uma célula nobre, ela não se regenera. Tanto é que se a pessoa corta o nervo, ela acaba perdendo esse nervo aí, sabe? Então, não é uma possibilidade você tratar um vírus que fica dentro de um neurônio. Então você tem que pegar ele naquele momento que ele vai pular do nervo para a pele. Então naquele intervalinho. É ali que a imunoterapia também age, ensinando as células de defesa a reconhecer aquilo ali como invasor. A vacina tem que atuar ali também. Por quê? Adianta a vacina gerar anticorpos? Não adianta. Por quê? Os anticorpos nós já temos. A gente dosa os anticorpos no exame. A gente já produz anticorpos. A questão é que a gente deveria ter alguns anticorpos que são chamados neutralizantes, certo? E é muito difícil gerar isso daí. Uma outra possibilidade é a gente poder estimular a imunidade celular. Só que a imunidade celular vai fazer o quê? Ela vai pegar um neurônio e vai matar. Ou seja, a gente está causando um problema muito maior do que a doença. Por isso que nenhuma vacina até hoje deu certo.
A vacina que tem tido mais estudo, ela usa mais ou menos a mesma metodologia do que a vacina da Pfizer para a Covid, a tecnologia do mRNA. E ela está entrando agora em fase 3, até onde eu vi a última vez, ela estava entrando em fase 3, o que denota que ela vai levar pelo menos mais uns 3, 4 anos em estudo, porque eles vão tratar os pacientes, eles precisam ter um tempo longo de acompanhamento, certo? Porque a gente vai ver o resultado de uma vacinação quando acompanha um paciente 2, 3 anos e vê que esse tratamento realmente reduziu as crises, entendeu? É. A grande questão agora é que vamos trazer um paralelo com a vacina de Zoster que chegou agora. A vacina de Zoster chegou no Brasil em 2022. Ela já é vendida nos Estados Unidos desde 2014. Então, se a gente for somar 3 anos para a vacina, se a vacina der certo, 3 anos para ela ser estudada, der certo, o FDA aprovar. Quantos anos para chegar no Brasil? Talvez mais 6, 7, 8 anos. Então, se mesmo que surja uma vacina muito boa, ela vai demorar para chegar. E talvez as pessoas que estejam assistindo a live não queiram esperar 10 anos para se ver livre das crises, né? Mas a nossa torcida e a nossa esperança é que realmente venha uma vacina que dê um fim definitivo nisso daí, ou que pelo menos reduza, assim como a vacina do Zoster reduz. Porque a vacina do Zoster é muito boa nesse sentido, e se pudesse ter o mesmo resultado no herpes simples, realmente funciona. Agora, adianta tomar do Zoster para o herpes simples? Não. Esse é o grande problema. Eu já vi até clínica de vacina vendendo vacina de Zoster só para faturar, né? Então, É o vírus da mesma família, né? Mas é outra espécie, né? É o vírus da varicela zoster, né? Herpes zoster, varicela HSV, se não me engano, né? Isso. E o vírus você falou que chegou a vacina do herpes zoster, mas a gente já tinha a vacina da varicela, da catapora, né? Até um Sim, tempo atrás. a vacina da catapora ela já existe já há bastante tempo, aí, mais de 20 anos, né? E ela já faz parte do PNI, do Plano Nacional de Nacional, né? Imunização, desde os anos 2000 e pouquinho. Então, os nossos filhos já recebem essa vacina. Só que, por uma questão política e de custo, o, o Ministério não dá as 2 doses, ele só dá uma. Uma dose da vacina da varicela só reduz. O tratamento do Dr. Luiz. Vacina GSK e da Moderna seria uma realidade? Acho que é essa que você falou, né? Já estou em. Essa daí, essa da Moderna que usa Moderna, não sei como é que fala. É o que usa Moderna. a tecnologia de mRNA. É uma vacina semelhante à da Pfizer para Zoster, para Covid. O pessoal perguntou aqui da live, que eu falei que vai ficar salva. Mas o pessoal parabenizando, colocando aqui. É isso aí. Quer falar uma coisa, Luiz? Não sei, só pedir pro pessoal aí, se alguém quiser deixar uma pergunta, algum questionamento. Eu tentei abordar na minha fala tudo que é mais ou menos comum que a gente vê no dia a dia, né? Mas... Pode colocar quem tiver alguma dúvida interessante aí. Só abordar que a gente, falar da visão do urologista, né? O pessoal, quando tem o herpes genital, ou mesmo labial, né? Às vezes fica um pouco dividido, né? Então, o que eu vejo, assim, no primeiro episódio do herpes genital, ele procura o urologista, né? E nessas recorrências, eu acabo tratando também muito paciente com recorrência, né? Mas a gente tem esse velho hábito, né, da terapia supressiva, essa imunoterapia que você está fazendo uma coisa relativamente nova, e depois nas recorrências eles acabam procurando o infecto, né? E o herpes labial, alguns vão às vezes no odonto, né? Vai no dentista para ver, mas esse sim o pessoal procura, eu imagino, mais de cara o infectologista. E a gente tem eles vão muito no mesmo que você dermato, viu, Juliano? Dermato. Dermato também, né? E a gente tem essa abordagem, né, como eu falei, de ter o diagnóstico e já bater o olho e já ter essa história e já fazer. E a gente faz muito essa terapia supressiva com os antivirais, né? Mas o que eu vejo cada vez mais esses pacientes crônicos, né? Esses pacientes com recidivas e o cara fica desesperado, sabe? Vai no consultório, semana que vem ele vai, fala, se tiver de novo, vem aqui para dar uma olhada. Então, eu acho que vai ser uma boa, principalmente essa parceria que vocês vão ter para a gente poder passar para os pacientes aqui de Maringá. Aqui dos pessoal pergunta, é possível alguém que se infectou não ter mais recidivas de forma natural? Imunidade natural? Normal. Boa, né? Excelente pergunta, Davi, obrigado. Herpes é uma doença que é para quem pode, não é para quem quer. Então,
Às vezes quem marca com infecto, que é a noção que a pessoa tem? Pô, eu vou nesse médico aí, mas ele deve ter um monte de paciente ruim, com câncer, com AIDS, com... E esse pessoal deve ter tudo, ter herpes. Nada, nada. 95% dos meus pacientes são como vocês que estão aqui assistindo e têm herpes. São pessoas rígidas, pessoas que têm boa saúde, que cuidam da saúde, que se exercitam, que não tem mais nada, só tem herpes. Por quê? Existe uma predisposição no seu organismo em ter especificamente essa infecção. Tá? Então, o seu organismo tem uma facilidade em apresentar as recidivas. Se a gente fosse falar em estatísticas, mais ou menos aí, 60% a 80% das pessoas já pegaram o vírus da herpes. E de 3% a 5% vão apresentar as recidivas. Então, você pode calcular aí que mais ou menos 90% das pessoas vai pegar herpes uma vez, seja oral, seja genital, e só vai ter aquele primeiro episódio, depois nunca mais vai ter. Entendeu? Então, é possível de forma natural? Pode, mas se você já tem herpes recorrente, já considere que você já tem um organismo que vai facilitar que você tenha isso a vida toda. Outra coisa, a herpes costuma ser muito mais intensa nos primeiros anos, depois que você adquire, e começa a se tornar menos comum mais posteriormente. Então, depois de 10, 15 anos que você teve, você começa a reduzir a frequência. Tá? E uma pergunta que sempre é importante ter aí, quem teve herpes pode ter filho. Se você for um homem, sim, não tem problema nenhum, respondo especificamente porque quem me perguntou é um homem, né? Só que você tem que tomar o cuidado de não transmitir para sua esposa. E se você for uma mulher, você pode ter filhos de forma natural, desde que você não esteja com lesões na vagina no momento do parto. Tá? Se bem que lesões muito intensas dentro da vagina podem gerar risco de transmissão para o feto, porém isso é uma raridade, a gente nem considera isso. Então, a gente mostra isso como sendo um problema. Outra pergunta que sempre vem é se quando eu tenho lesões, se eu posso contaminar o meu parceiro, e se eu estou sem lesões, eu não contamino. Quer dizer, devo usar preservativo quando eu estou com infecção e devo parar de usar quando não tem? Não. Se você tem um herpes, principalmente em regiões de proximidade, com a região genital, onde há o contato com o seu parceiro ou parceira, corre-se o risco de você transmitir o herpes mesmo sem ter lesões. Primeiro, você pode ter uma lesão microscópica, que você não sente, mas está lá uma feridinha, e ela vai transmitir. E segundo, você pode ter presença de vírus ali naquela camada da pele, sem estar apresentando as vesículas. Então você tem um risco de transmissão, ainda que baixo, mas que pode acontecer se você tiver relação. Quer dizer que eu vou ter que utilizar preservativo até o fim da vida? Ou você faça isso, ou você cuide muito da sua saúde, da sua imunidade, para você parar de ter recidiva. Porque quanto menos crises você tem, menos vão acontecer as crises sem sintomas e menos você vai ter vírus na pele apto a gerar uma transmissão. Então, tudo isso depende de quanto você tem. Se você tem crises mensais, a cada 2 meses, o risco de você ter transmissão entre as crises é bastante alto. Porque e eu vejo também isso com mais frequência, os pacientes tendo pegando, né, de parceiras e as mulheres pegando dos parceiros. Falei, mas não estava numa lesão, eu nem vi. Falei, exatamente, esse problema de não vir, porque às vezes é tão pequenininha, ou mesmo como você falou sobre clínica, né, às vezes só tá a presença do vírus ali na camada córnea do pênis, né, é a mesma coisa do HPV que a gente tem visto também, né, um monte de paciente, homem e mulher, que pega o HPV, vai o casal lá, né, mulher com HPV, fala, cara, eu nunca tive nada, né, eu nunca vi lesão, e a lesão do HPV também pode ser lesão microscópica, né, pode ser só uma verruguinha minúscula que você nem nota e transmite do mesmo jeito. Então, infelizmente, essas ISTs, né, elas estão aí para incomodar mesmo, né, você acha que você não tem ela e vai estar tudo bem, mas você tem que se cuidar, principalmente nessa questão da imunidade, né. A imunoterapia, aqui a pessoa perguntou aqui, a Ruth, né? A imunoterapia diminuiu o vírus e não transmite mais? Como você falou, ajuda bastante, né, Luiz? Ela ajuda a reduzir as crises. Ela não reduz os vírus, mas reduz as crises. E reduzindo as crises, a transmissão também reduz bastante. Então, além de você ficar menos vezes doente e incomodada com isso, vai reduzir bastante a chance de você transmitir para o teu parceiro.
Então, é um tipo de tratamento que também, dentro de uma questão familiar, é muito importante. Né? Eu tenho experiência aí de várias pessoas que tinham herpes e passaram a não ter mais, certo? E com isso puderam entrar em relacionamentos, porque, olha, vocês sabem, né? Quem aí está assistindo e tem herpes, vocês sabem o quanto atrapalha você ter um relacionamento e ter herpes. Primeiro que a pessoa começa a olhar torto para você, ela pode não entender. Segundo, que você vai estar com dor, você não vai conseguir ter relação naqueles dias, certo? Terceiro, você vai ter um medo de ficar doente que vai te atrapalhar demais. Ou seja, você vai evitar aquelas situações. Então você não pode ficar uma noite sem dormir direito, que já vai ter uma crise. Você não pode passar o estresse, que você já vai ter crise. Então você acaba até se recolhendo demais e isso atrapalha a sua vida. Né? Então a tendência é que a gente fique uma pessoa mais fechada. E às vezes você não quer isso para sua vida, às vezes você quer um relacionamento. E que nem a Maria falou, o preconceito é enorme, né? Tem gente que perde relacionamento porque acaba comentando que tem herpes e a outra pessoa não entende. E a gente sabe que isso é comum. 80% das pessoas têm. Aquela pessoa que te julga por conta disso, muitas vezes ela tem também, não sabe. Né? E é um vírus que é extremamente comum. Né? Não dá pra gente ter esse tipo de E a questão do estresse preconceito, que você falou, eu vejo muito isso, um paciente que tem a prova na faculdade e depois estoura o herpes. O cara pega uma gripe, né? Ele tem a baixa da imunidade pela virose da garganta e aí o herpes aproveita. O cara tá lá, brigou com a esposa, tem que fechar o balanço da empresa, umas coisas assim que você não dá nada. E o cara falou, doutor, aconteceu isso, e aí no dia seguinte começou a me aparecer o herpes aqui. E aí, mais uma vez, tudo a ver com a imunidade. A gente acha que imunidade é só tomar a vacina e paciente que tem câncer, ou paciente que faz imunoterapia, essas coisas. A gente vê que esse reforço da imunidade está muito nas coisas que a gente faz no dia a dia e no esforço do próprio organismo, seja psicológico, né? Você se estressar, nem que seja só a cabeça, é o suficiente para você baixar a imunidade e ter os episódios de herpes e outras coisas também, né? Como o HPV que eu falei para você, que a gente vê bastante. Sim, exatamente. Exatamente. Né? Teve um questionamento ali em cima sobre endometriose. Eu vi. Né? Pode reduzir a imunidade. Na verdade, a endometriose não reduz a imunidade. Né? O que ela reduz a imunidade é no seguinte sentido: você sente dor, você fica incomodada, você tem que tomar remédios, tem que ficar internada para fazer cirurgias, tem que fazer um monte de coisas. Essas coisas elas baixam a imunidade, mas a endometriose em si não baixa. E você ter ela junto com o vírus, isso aí pode acontecer, mas as duas situações são diferenciadas. Pessoa que o Davi perguntou aqui, tinha uma relação, tive as lesões, depois tive o diagnóstico clínico, porém a pessoa não apresentou nada nos exames dela, tem a opção de ser outra coisa? Bom, Davi, eu posso responder para você aqui. Na verdade, se você teve o diagnóstico clínico, né, se foi com um médico, né, que sabe bem, provavelmente o médico acertou. Só que, como a gente está falando aqui, nem todo mundo vai desenvolver o vírus. Né? A pessoa pode ter contato com o vírus, ter uma infecção subclínica, às vezes ela tem uma lesãozinha que passa batido, adquire a imunidade lá, vai ter os anticorpos positivos e depois nunca mais tem, né? Então, a pessoa não necessariamente entrou em contato, ela vai ter o vírus, né? Não é um castigo, né? Uma parte, infelizmente, vai ter as recidivas, né? Como eles falou aí, 5%, mas uma boa parte vai ter contato com o vírus e não vai apresentar nada, né? Então, pode acontecer os sortudos aí, né? Que é a maioria, felizmente. Tá? Bom, não sei. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que ficou interessante aqui já, quase 50 minutos de live, foi muito esclarecedor. Eu acredito que o pessoal que queria tirar as dúvidas também, e queria te agradecer também pela oportunidade de falar um pouco aí com o teu público, né? E também me colocar à disposição aí. A gente tá... Para me encontrar é fácil, bota um Google no meu nome aí, que você... Luiz Jorge Moreira, ou procura Infectologista Luiz Jorge, que aqui é o meu perfil aí. Entre em contato aí no link da bio, que você já fala direto com o nosso público aí, com a nossa equipe aí, vocês conseguem tirar suas dúvidas. Agradecer muito o Luiz, né, porque eu achei interessante essa interface, né, da urologia e da UniInfect, que a gente acaba conversando, mas nem sempre a gente tem as mesmas visões, né, e bom para a gente aprender. E também para quem quiser, eu tenho o meu Instagram, e você também procura aí Dr. Juliano Plastina, tem o meu canal no YouTube, como eu falei, lá, Urologia Descomplicada, tem muitos assuntos sobre herpes, sobre IST, sobre oncologia, sobre
endurologia, sobre tudo que vocês quiserem. E também tem no meu Instagram, dá para marcar uma teleconsulta e atender vocês. Bom, gente, e aí a live vai ficar salva depois no canal e eu vou deixar no Instagram aqui também para quem quiser ver. Luiz, muito obrigado. Uma boa noite para você, meu amigo. Fica com Deus Valeu. aí e a gente se vê por aí. Obrigado, Juliano. Fica com Deus aí. Boa noite. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.